Bem-vindo a mais uma meditação da palavra. Nesse momento, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 9, 31. Atos capítulo 9, 31, onde nós vamos estar vendo as características espirituais pertencentes à Igreja de Cristo. Certo? Eu vou estar fazendo a leitura aqui, se você tiver com a sua Bíblia já em mãos, pode ir acompanhando. Atos capítulo 9, verso 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Olha só, aqui Lucas, no livro de Atos, ele fala que a igreja tinha quatro características espirituais, puramente espirituais. Paz, ela era edificada, ela multiplicava e ela andava, no temor do Senhor. Então, a primeira característica que eu queria entrar um pouco a fundo com vocês é o seguinte, é a característica da paz. E aqui é interessante nós lembrarmos que nesse contexto aqui é totalmente o contrário, porque para nós pais é aquele momento de alegria, momento de euforia, momento de estabilidade emocional. E aqui pelo contrário, o contexto aqui era o contexto já de início de perseguição na Igreja de Cristo. E ele ainda bate, ele fala que a igreja ainda gozava de paz, a igreja vivia na paz. Só que o que ele está querendo dizer aqui? Está querendo dizer o quê? Que Jesus é a paz para o seu povo. Então Jesus estava presente no contexto da igreja primitiva. A igreja primitiva estava experimentando a perseguição por amor a Cristo, mas a paz que excede todo entendimento, a paz existente em Cristo, era vivenciada, era presente, era de forma concreta na vida daqueles homens, daquelas mulheres que estavam fazendo parte do início da igreja primitiva. E no capítulo 4, se você olhar no capítulo 4, do verso 1 a 31, você vai presenciar a primeira perseguição pelo Sinédrio. Vai começar por ali uma perseguição ali e tal. No capítulo 5, do verso 12 a 42, você vai ver mais uma perseguição através do Sinédrio. E quando você vê no capítulo 6 e no verso 8, você vai ver o perfil da pessoa de Estevão, e no capítulo 7, 60, a morte por apedrejamento, justamente por ter o perfil de igreja edificada do Senhor, ter o perfil de ser um discípulo do Senhor, aquele que pregava e que anunciava a palavra de Deus. E olha só, agora vamos imaginar Lucas falando que a igreja ela experimentava de paz. A igreja ela tinha paz e era edificada, se multiplicava andando. Mesmo nesse contexto, elas tinham a paz e elas ainda multiplicavam. Elas iam andando, segundo a vontade do Senhor e segundo os preceitos do Senhor. Então, por isso que nós temos que buscar, nós como igreja, nós temos que vivenciar esse privilégio de ter essa paz no nosso coração. Porque momentos de tribulação, momentos de dificuldade, é ela que vai nos estabilizar, que vai nos deixar em pé diante do Senhor, para que nós não venhamos cair diante dos desafios, dos propósitos pelas quais nós estaremos encarando e passando. É por isso que nós temos que estar, justamente como a igreja primitiva, gozando dessa característica espiritual, a característica do quê? Da paz, a paz que excede todo entendimento. Em João 14, 27, olha só o que Jesus deixa. Deixo-vos a minha paz a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, a minha paz eu não dou como o mundo dá. Qual que é a paz que o mundo dá? O mundo oferece paz o quê? Através de vícios, bebidas, drogas, talvez até medicações. Medicações é que as pessoas depois vão viciar, vão ficar dependentes dessas medicações para sentir aquela falsa paz, aquela paz momentânea. Algumas situações, algumas medicações são necessárias mesmo sim para o nosso dia a dia, para o nosso tratamento, tanto emocional quanto físico. Não estou dizendo que todas são ruins, mas há algumas coisas que podem nos levar para outras situações, para um falso período, um falso sentimento de paz. A mesma coisa terapias, não estou dizendo que todas as terapias são ruins, mas muitas pessoas encontram a paz ou buscam a paz somente nas terapias, através de um trabalho de psicologia ou psiquiatria. Eu não estou dizendo que isso é totalmente errado, mas quando nós buscamos somente esta forma de paz, nós vamos cair justamente na paz, como Jesus fala, não dou a paz como o mundo dá, uma paz temporária, uma paz cheia de regras, uma paz cheia de vícios.
Eu dou a minha paz que excede todo entendimento, ela parte de mim, ela parte de, e ela ajudará, ela o manterá estável diante de toda a adversidade que você sofrer, que você passar. A próxima característica que nós encontramos aqui é a característica da edificação. Então, a edificação. A igreja de Cristo, ela conseguia sentir paz, por quê? Porque ela estava edificada. Ela estava edificada na rocha. Aquilo que realmente poderia proporcionar a paz naquele momento, momento de adversidade, de perseguição, rumores de perseguição, o que acontece? Era somente através dessa edificação. Que essa edificação, justamente, é Jesus que dá para a sua igreja. Tanto que Mateus 16, 18, olha o que diz Mateus 16, 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Olha só, Jesus dando uma palavra que nada impedirá o crescimento, o avanço, a estabilidade, nada impedirá a igreja de gozar das características espirituais que a palavra de Deus apresenta para nós. Então não podemos ter medo, ter desconfiança, ter incerteza, porque Cristo ele é a base essencial. Ele é a base, ele é a rocha. Ele é a rocha para toda e qualquer situação. Ele nos mantém em pé. Ele nos livrou da morte eterna. Enfim, então ele nos livrou de toda e qualquer situação adversa, aquilo que Deus queria para nós pecadores. Então por isso que nós temos que ter certeza disso. Agora me diz uma coisa, Jesus é a sua base de apoio? Ele faz parte da sua vida? Ele está sendo sua base de apoio? Ele faz parte da sua vida? Ele é a sua edificação? Você está edificado nele? Ele é a sua rocha? Ele é seu baluarte? Você tem satisfação nele? Por quê? Porque muitas pessoas estão buscando a satisfação ventral, a satisfação no mundo. Aquilo que o mundo pode oferecer de alegria. E o que o mundo traz como alegria para uma satisfação ventral? As filosofias, luxúria, sensualidade, sexualidade, libertinagem, vícios, uma série de coisas. Tudo para somente fomentar, para acalentar o desejo da alma. Nós devemos estar edificados no Senhor. Nós devemos estar edificados na rocha. A edificação da igreja ela está embasada naquilo que ela recebe. Ela recebe o quê? Naquilo que ela recebe, de quem ela recebe? Ela recebe de Cristo. Ela recebe em Cristo aquilo que é fundamental para a edificação pessoal, para a edificação pessoal de cada um de nós como igreja de Cristo, como servos e discípulos do Senhor. Pensa nisso, aonde você está edificado, quais são os seus conceitos, seus preceitos. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Salmo 118, verso 22. Olha só, não rejeite essa pedra angular na sua vida. Não rejeite essa pedra angular no seu dia a dia. Busque, seja edificado na rocha para que você possa também experimentar a característica do que? Da paz, a paz que excede todo entendimento. A terceira característica aqui é que a igreja também, ela mesmo com essa diversidade toda, com esse empecilho, com essa dificuldade, ela ainda multiplicava. Ela multiplicava por quê? Porque ela tinha singeleza de coração, no caso a simplicidade, ela tinha simpatia do povo, certo? Então ela tinha as características de Cristo, né? O povo amava, né? O povo era amado por terem comportamentos diferentes dos presenciados pelo mundo. Não aquele comportamento egoísta, mas um comportamento de amor, um comportamento de empatia, um comportamento de simpatia. Mas infelizmente nós somos levados às vezes para o quê? Para fazermos o contrário. Para vermos segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo, sermos egoístas, não ter empatia com as pessoas que estão no pecado, com os pecadores. Nós temos tudo ao contrário, nós somos preconceituosos, nós somos perseguidos, nós abandonamos, então nós temos que tomar cuidado com isso. Então nós podemos ver em Atos 2,47 que é o seguinte: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Então a partir do nosso comportamento pessoal também, Deus ele ia acrescentando, porque ele sabia que nós iríamos fazer e executar exatamente aquilo que ele queria como vontade para atender as pessoas e acolher as pessoas que ainda não faziam parte do grupo da igreja. Olha só, como que você age, como que você se comporta diante de um pecador? Então o mundo ele tem as suas características pessoais,
né? Ele tem a traição, ele tem a avareza, ele tem a altivez, ele tem a soberba, ele tem uma série de coisas, corrupção, adultério, uma série de coisas. E que essas características, elas aprisionam as pessoas cada vez mais. Elas deixam as pessoas cada vez mais sufocadas e aprisionadas nos seus próprios desejos. Então, por isso que eu tenho para eu gozar da paz, eu tenho que estar edificado na rocha. Uma vez eu estando edificado na rocha, eu tenho o direito e o dever de multiplicar, passar esse conceito de nova criatura, de nova criação. Então a multiplicação, ela é um dos reflexos daquilo que eu tenho, aonde eu estou edificado. Então nós, como os novos discípulos, eles devem ser gerados da mesma forma na qual eu vivo. Então eles vão observar em mim justamente o perfil daquele que eu sigo. Assim como o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, ele diz o seguinte, olha só, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que nós possamos ser realmente imitadores de Cristo, para que as pessoas possam ver, os discípulos, novos discípulos possam ver em nós a nossa característica como do servo do Senhor, servo de Jesus. A quarta característica que eu vou deixar para vocês aqui é a caminhada. Eles caminhavam, eles andavam. Então, a primeira característica o que é? Era a paz, a segunda a edificação, a terceira a multiplicação, multiplicador, né? Tinha a capacidade de multiplicar, mas eles também caminhavam. Então, este andar é o viver em submissão a Cristo. Eles caminhavam e andavam juntos e viviam em submissão. Eles tinham temor, o respeito para com os mandamentos do Senhor. Eles andando em temor, eles conseguiriam testemunhar, né? Conseguiram testemunhar de uma forma mais eficaz de Cristo. Então Deus, ele será glorificado através da igreja, através de nós como discípulos, através do nosso comportamento, através do nosso caminhar. Estamos caminhando com Cristo? Você está caminhando com Cristo? Você está firme com Cristo? É isso que está falando. Eles caminhavam, eles andavam, eles não tinham receio de viver para Cristo. Então a igreja de Cristo, ela é tida como um corpo. Esse corpo, o que acontece? Todo corpo ele tem vida. Ele deve manter-se em envolvimento, em atividade constante. É isso que nós temos que ter. E essa atividade constante, ela não deve estar pautado na minha vontade, mas sim nos preceitos, nos mandamentos, na vontade do meu mestre. Não somente caminhar de forma aleatória, sem nenhum curso, sem nenhum direcionamento, fora de foco, mas sim caminhar segundo a vontade, segundo o desejo do meu mestre. Então, e também não somente movimentar-se, tipo da igreja para o templo, do templo para a igreja, ou melhor, da casa para o templo, do templo para a casa, mas que nós possamos estar movimentando o quê? Realmente, nessas duas situações, tanto nas casas quanto nos templos, nós podemos estar movimentando, nós possamos estar junto com o Senhor, nós possamos estar junto com a sociedade, interagir com todas as pessoas que estão ao nosso redor, com muita sabedoria para que a nossa mente renovada possa mudar os conceitos do mundo e não sermos transformados pelo mundo. Salmo 11:10 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Olha só, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Olha só que situação. Todos que cumprem seus preceitos revelam bom senso. A caminhada cristã deve ser motivo de louvor ao Senhor. A minha caminhada, ela deve ser motivo de louvor ao Senhor. Para louvarmos ao Senhor, nós devemos temer o mesmo. Nós temos que ter o bom testemunho, o fruto do temor ao Senhor. Olha só, 4 características que nós acabamos de ver aqui, segundo Atos capítulo 9, verso 31. A paz, a edificação, a multiplicação, o caminhar, que eram algumas das características das igrejas primitivas. A igreja primitiva, ela deixou a sua marca para aquela época. Nós precisamos deixar a nossa marca para este mundo, para esse mundo presente, para este século onde nós estamos aqui. E que nós possamos ser diferentes, nós possamos realmente mudar, né, aquilo que foi possível, que estiver ao nosso alcance, segundo a transformação da nossa mente, a renovação da nossa mente. Que você seja um discípulo do Senhor, que você seja uma igreja de Cristo do Senhor, que tenha essas 4 características na sua vida, para que você possa crescer, para que você possa desenvolver e para que você possa fazer a obra do Senhor com maior eficácia. É isso que eu desejo para você. E que o amor de Deus e que a paz de Cristo
que excede todo entendimento, esteja no seu coração.